de passagem por nosso templo, trago-vos a meditação um apólogo simples. Convencido de que somente através do próprio trabalho conseguiria entesourar as bênçãos de seu divino Criador, o homem compareceu diante do Altíssimo e rogou humildemente: Pai, aspiro a conquistar a vossa grandeza infinita. Que fazer para penetrar os domínios da vossa glória? O Todo-Compassivo louvou-lhe os propósitos e determinou: desce à terra e convive com os teus irmãos. O homem nasceu e renasceu, muitas vezes, adquirindo experiência em diversas nações, e voltou ao paraíso, ostentando na fronte a auréola da cultura. Não contente, entretanto, pediu ao soberano da vida: Pai, anseio conhecer-vos a força. Como proceder para atingir semelhante graça? O Todo-Bondoso afagou-lhe a alma inquieta e ordenou: desce à terra e dirige os teus irmãos. O homem nasceu e renasceu, muitas e muitas vezes, fazendo leis e gastando fortunas, construindo fronteiras e levantando monumentos religiosos, plasmando a beneficência e disciplinando as sociedades, brandindo armas e desfraldando bandeiras, mandando e comandando, fascinado pelos poderes e pelos bens da terra, como se os bens e os poderes da terra lhe pertencessem, e retornou ao lar eterno, guardando nas mãos o cetro da autoridade. Não contente, todavia, suplicou ao Senhor Supremo: Pai, suspiro por aprender convosco a criar emoções sublimes. Como agir para entender a vossa beleza augusta? O Todo-Sábio contemplou-o, benevolente, e aconselhou: desce à terra e procura formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso de teus irmãos. O homem nasceu e renasceu, muitas e muitas vezes, trabalhando a pedra e o metal, a madeira e a argila, a palavra e o som, o pincel e a rima, e retornou luz das luzes, transportando nos olhos e nos ouvidos, na língua e nos dedos a magia da arte. Contudo, não satisfeito ainda, rojou-se aos pés do Senhor e pediu em lágrimas: meu Pai, tenho saudades de vosso convívio. Não quero apartar-me de vosso olhar. Que fazer para demorar-me nos céus? O Todo Misericordioso abraçou-o com ternura e ajuntou: ah, meu filho, que pedes tu agora? Para que te detenhas no céu é necessário desças à terra e ajudes a teus irmãos. E o homem nasceu e renasceu, por longos e longos séculos, sofrendo, sem reclamar, injúrias e ultrajes, lapidações e calúnias, miséria e abandono, chagas e açoites, procurando auxiliar os outros sem cogitar do auxílio a si mesmo, até que, um dia, terrivelmente fatigado e sozinho, mas de coração alegre e consciência tranquila, retornou aos eternos tabernáculos. Não precisou, no entanto, anunciar a sua presença, porque as portas celestiais se lhe descerraram ditosas. Flores inclinaram-se-lhe a passagem. Constelações saudavam-lhe em regozijo. Anjos cantavam, em surdina, celebrando-lhe o triunfo. E o próprio Senhor, na carruagem resplendente de sua glória, veio recebê-lo nos pórticos sagrados, exclamando, de braços abertos: bem-aventurado sejas, filho meu. Agora a criação inteira é tua. Todos os meus segredos te pertencem. E, estejas onde estiveres, viveremos juntos para sempre. Esmagado de júbilo, em riso e pranto, o homem compreendeu, sem palavras, que a felicidade do amor puro lhe fluía sublime dos refolhos do ser, em torrentes de alegria misteriosa. É que ele trazia, fulgente no coração, a estrela divina da humildade. Desde então, pôde habitar na casa do Senhor por longos dias. Lição no Apólogo. André Luiz. Na noite de 26 de janeiro de 1956, fomos agraciados com a visita de nosso amigo espiritual André Luiz, que nos ofereceu a meditação à página simples e expressiva que ele próprio intitulou Lição no Apólogo. Diante das perturbações e das lágrimas que nos visitam cada noite o santuário de socorro espiritual, lembraremos velho apólogo, dezenas de vezes repetido na crônica de vários países do mundo e que, por pertencer à alma do povo, é também uma pérola da filosofia a enriquecer-nos os corações. Certo cavalheiro que possuía 3 amigos foi convocado a comparecer no fórum,
de modo a oferecer solução imediata aos problemas e enigmas que lhe manchavam a vida, porquanto já se achava na iminência de terrível condenação. Em meio das dificuldades de que se viu objeto, procurou os seus 3 benfeitores, suplicando-lhes proteção e conselho. Arrogante, replicou-lhe o primeiro, mas não posso fazer por ti que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Muito preocupado, disse-lhe o segundo, não obstante devotar-te a mais profunda estima, posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até a porta do tribunal. O terceiro, porém, afirmou-lhe humilde, irei contigo e falarei por ti. E esse último, estendendo-lhe os braços, amparou em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele, diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com a aprovação dos próprios acusadores que lhe observavam o processo. Neste símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos nós, diante do sepulcro, somos chamados exame na contabilidade divina. E todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, o doador de trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é o mundo representado na pessoa dos nossos parentes ou na presença das nossas afeições mais queridas, que compungidamente nos seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos, a transformar-se em gênio tutelar de nossos destinos, e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista a plena liberação do espírito para a vida eterna. Atendamos assim ao bem, onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito e que jamais se apagará. André Luiz. Loucura e Resgate. Raimundo Teixeira. Na noite de 26 de abril de 1956, foi trazido à comunicação o espírito Raimundo Teixeira, que sofreu aflitiva prova na alienação mental. Os apontamentos do visitante, que foram alinhados sob a legenda Loucura e Resgate, valem igualmente, a nosso ver, por precioso estudo no tema Reencarnação e Justiça. Conduzido ao recinto por devotados instrutores espirituais, recomendam eles algo vos diga de minhas provas. Entretanto, minhas dificuldades são quase insuperáveis para relacionar com a palavra os tremendos episódios de minha terrível experiência. Sou uma alma pobre que ainda convalesce de aflitiva loucura no campo físico. Não creio que o verbo articulado possa exprimir com segurança tudo aquilo que expressa em meus estados emocionais. Ainda assim, posso garantir-vos que tenho atravessado inimagináveis suplícios. Por mais de 20 anos, fui vítima de flagelações e tormentos que culminaram em transes de pavoroso desespero, não pelas dores de origem material que me dilaceravam o corpo, mas sim porque, na condição de alienado mental, guardava, no fundo de meu ser, a consciência de todos os meus atos, embora não pudesse governar meus infelizes impulsos. Perambulei no mundo à maneira de alguém que se visse sob o guante invencível de inteligências perversas, como pode acontecer a um homem irremediavelmente prisioneiro de malfeitores, em sua própria moradia. Por mais orasse, por mais anelasse o bem e por mais quisesse comandar a própria existência, os terríveis carcereiros das minhas atividades mentais compeliam-me a atitudes deploráveis que, de início, me angariaram o desafeto dos familiares mais queridos ao coração. Era constrangido a práticas ignominiosas, impelido a pronunciar palavras que me afastavam toda e qualquer simpatia e a perpetrar atos que provocavam, em torno de mim, repugnância e temor. E, por essa razão, relegado à atmosfera deprimente dos loucos, nela padeci não apenas os mais dolorosos processos de tratamento médico, como sejam a insulinoterapia, a malarioterapia e o eletrochoque, mas também os bofetões de enfermeiros desapiedados e o poste de martírio, a camisa de força e a solidão. Isso tudo sofri com a tácita aprovação de minha consciência, pois no íntimo me reconhecia culpado. Colocava-me na situação de quantos me assistiam caridosamente e concluía que, na posição deles, infligiria a mim mesmo os mais duros castigos,
de vez que os ocupantes de meu campo mental me impeliam à delinquência e ao desrespeito, ao insulto e à vexação. Chorei tanto, que acredito haverem as lágrimas aniquilado os meus olhos encadeados a medonhas alucinações. Amarguei tanto a vida que o sofrimento por fim me venceu diante das testemunhas implacáveis de minha dor, testemunhas que me acusavam sem que ninguém as ouvisse, que me espancavam sem que ninguém lhe presenciasse os assaltos, que me acompanhavam dia e noite sem que ninguém lhes pressentisse a presença. E tamanho foi o meu infortúnio que, em me libertando do cárcere da prova, desarvorado e desiludido, pedi a providência divina, através de mil modos, que uma explicação me aliviasse o torturado raciocínio, porquanto, ainda mesmo fora do corpo carnal, a malta de perseguidores continuava sacando contra mim gritos soezes, tentando escravizar-me de novo a mente desditosa. Foi, então, que, ao socorro de instrutores amigos, me vi em surpreendente retorno à condição em que me achava antes da internação na carne para a terrível provação da loucura. Identifiquei-me em pleno espaço, desolado e errante, cercado por centenas de verdugos que me buscavam o espírito, impondo-me à visão tremendos quadros esses que, pouco a pouco, me reconduziram ao posto que eu deixara anteriormente, através da morte. Sim, eu havia sido um juiz que abusara da dignidade do meu cargo. Vi-me envergando a toga do magistrado, que me competia preservar impoluta, desfrutando invejável eminência social na terra, mas enseguecido pelos interesses do grupo político a que me filiara, com desvairada paixão. Torcia o direito para quase todos aqueles que me buscavam, tangidos pelas circunstâncias, conspurcando o tribunal que me respeitava, transformando-o em ominoso instrumento de crime e revolta, perversidade e miséria, desânimo e desespero, porque as minhas sentenças forjavam todos esses males. Mas não consegui ludibriar a verdadeira justiça. Deixando o veículo físico, as minhas vítimas se converteram em meus juízes e todas aquelas que me não podiam perdoar seguiram meus passos na esfera espiritual, tecendo-me a cadeia de tormentos inomináveis, a explodirem no pavoroso desequilíbrio com que ressurgi entre as criaturas humanas, na existência última. Atravessei uma infância atormentada. Para os médicos, eu não passava de pobre exemplar da esquizofrenia. Alcancei a juventude tumultuária e triste dos que não possuem qualquer estabilidade de raciocínio para a fixação dos bons propósitos, e, tão logo atingi a maioridade, meus implacáveis acusadores senhorearam-me a estrada, conturbando minha vida, e, desse modo, como alienado mental fui submetido ao julgamento de todos eles, experimentando, por mais de 4 lustros, flagelações e torturas que não posso desejar aos próprios espíritos satanizados nas trevas. Sou, assim, um doente desventurado procurando restaurar a si mesmo, depois de terrível inferno no coração. Não acredito que a minha palavra possa trazer qualquer apontamento que induza ao consolo. Entretanto, o juiz louco que fui, o juiz que impôs a si próprio horrenda enfermidade da alma, pode oferecer alguma advertência aos que manobram com autoridade no mundo e a todos os que ainda podem recuar nas deliberações infelizes. Diante de mim vibra o tempo, o grande julgador. Possa a divina compaixão conceder-me com esse juiz silencioso, cujas palavras para nós são as horas e os dias do mundo terrestre, a oportunidade de ressarcir minhas faltas, porque, por enquanto, o juiz que dementou a si mesmo apenas ingressou na fase inicial do reajuste, da qual se transferirá para o campo expiatório, onde, face a face com as suas antigas vítimas, será obrigado a solver seus clamorosos débitos, ceitil por ceitil. Deus seja louvado. Raimundo Teixeira. Lutai. Francisca Júlia da Silva. No término das nossas atividades, na reunião da noite de 13 de outubro de 1955, foi nosso amigo André Luiz quem compareceu, através do médium, induzindo-nos a serenidade e coragem. Após uma mensagem apresentou-nos a irmã Francisca Júlia da Silva, que, havendo atravessado aflitivas provações, a morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos, assim, alguns minutos de silêncio, a fim de que ela possa transmitir sua mensagem.
Logo após André Luiz retirar-se, a poetisa anunciada tomou as possibilidades mediúnicas, com maneiras características, e renunciou ao belo soneto que ela própria intitulou com expressivo apelo. Por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel que enlouquece e vergasta. Suportai, condenado, a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carreia a dor consigo a beleza opulenta da verdade suprema, eternamente casta, recebei-lhe o guilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor varai a sombra fria. Por mais horrenda noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos enleva. Aflição sem revolta é paz que nos redime. Não ouvideis na cruz redentora e sublime que a fuga para a morte é um salto para a treva. Mediunidade e Espiritismo. Efigênio S. Vitor. No remate das nossas tarefas da noite de 28 de junho de 1956, nosso núcleo foi honrado com a visita do nosso amigo espiritual Efigênio S. Vitor, que controlou o médium e discorreu brilhantemente sobre espiritismo e mediunidade. Roguemos a bênção de Jesus em nosso favor. Assuntos existem, no âmbito de nossa construção doutrinária, que nunca serão comentados em excesso. Reportamo-nos aqui ao tema Espiritismo e Mediunidade, para alinhar algumas anotações que consideramos indispensáveis à segurança de nossas diretrizes. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Médium, em boa sinonímia, segundo cremos, quer dizer meio. Médium, em razão disso, dentro de nossas fileiras, significa intermediário, medianeiro, intérprete. Médiuns, por isso, existiram em todos os tempos. Na antiguidade remota, eram adivinhos e pitonisas que, frequentemente, pagavam com a vida o conhecimento inabitual de que se faziam portadores. Na Idade Medieval, eram santos e santas, quando se afinavam a craveira religiosa da época, ou, então, feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando se não ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. Hoje, possuímos-los em todos os tons, em dilatadas expressões polimórficas. Médiuns psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos. Médiuns de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. No próprio Evangelho, em cujas raízes divinas o Espiritismo jaz naturalmente mergulhado, vamos encontrar um perfeito escalonamento de valores, definições e atividades mediúnicas. Vemos a mediunidade, absolutamente sublimada, em Nossa Mãe Santíssima, quando registra a visitação das entidades angélicas. Reconhecemos a clareaudiência avançada em José da Galileia, quando recolhe dos mensageiros do plano superior comentários e notícias acerca da gloriosa missão de Jesus. Simão, Pedro era médium da sombra, quando se adaptava à influência perturbadora de que muitas vezes se sentia objeto, e era médium da luz, quando partilhava a claridade divina em sua vida mental. O mesmo Simão Pedro, Tiago e João foram médiuns materializadores no Tabor, favorecendo a aparição tangível de grandes instrutores da mais elevada hierarquia. João, o grande evangelista, foi médium, na mais sublime acepção da palavra, quando anotou as visões do Apocalipse. Os companheiros do Senhor, na dia inovidável do Pentecostes, foram médiuns de efeitos físicos, médiuns poliglotas e psicofônicos da mais nobre expressão. Saulo de Tarso foi notável médium de clarividência e clareaudiência, às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com o Divino Mestre. Todavia, não será lícito esquecer que os possessos, os doentes mentais e os obsidiados de todos os matizes, que enxameavam a estrada do Cristo de Deus, quando de sua passagem direta entre os homens, eram também médiuns. Precisamos, assim, na atualidade, encarecer a diferença, a fim de que não venhamos a guardar injustificável assombro, diante de fenômenos que não condizem com o imperativo de nossa formação moral.
Médiuns existem, tanto aí quanto aqui, nas esferas de serviço em que nos situamos. Médiuns permanecem em toda parte, porque mediunidade é meio de manifestação do espírito em seus diversos degraus de evolução. Por esse motivo, o grande problema dos trabalhadores mediúnicos é aquele da sustentação de boas companhias espirituais, em caráter permanente. Mal se descerram faculdades psíquicas ou percepções mentais um tanto mais avançadas em alguém, corre na direção desse alguém a malta dos desencarnados que não plantaram o bem e que, por isso, não podem recolher o bem, de imediato, nas leiras da vida. Mal surge um médium promissor e 1000 ameaças se lhe agigantam no caminho, porque o vampirismo vive e atuante, qual gafanhoto faminto devorando a erva terra. Eis porque um fulcro de fenômenos medianímicos é motivo para vasta meditação de nossa parte, competindo-nos a obrigação de prestar-lhe incessante socorro, pois, em verdade, são muito raras as criaturas encarnadas ou desencarnadas que logram manter contato permanente com a orientação superior, de vez que, se é fácil acomodar-nos no convívio das inteligências ambientadas nas zonas inferiores, é muito difícil acompanhar os servos da verdade e do amor que, em procurando a comunhão com Cristo, se confiam, intrépidos e humildes, ao apostolado da grande renúncia. Imperioso, assim, e que vivamos alertas, sem exigir dos médiuns favores que não nos podem dar e sem conferir-lhes privilégios que não podem receber, garantindo-se, desse modo, a estabilidade e a pureza de nossa doutrina, porquanto o Espiritismo é como o sol, que resplende para todos, e a mediunidade é a ferramenta que cada criatura pode manobrar no campo da vida, na edificação da própria felicidade. Quantas, porém, se utilizam de semelhante ferramenta para a aquisição de compromissos escusos com a delinquência? Em razão disso, é indispensável compreender que mediunidade é mediunidade e espiritismo é espiritismo. Ajustemo-nos, desse modo, aos princípios salvadores de nossa fé. E, na posição de instrumentos do progresso e do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, procuremos, antes de tudo, a nossa efetiva integração com o Mestre Divino, para que não nos falte ao roteiro a necessária luz. Mensagem de alerta. Antônio Luiz Saião. Reunião de 16 de junho de 1955. Com instruções dos benfeitores espirituais para a organização de um novo livro de anotações e ensinamentos, o grupo Meimei, ao término dos serviços da noite, começou a recolher, como de hábito, através da mediunidade do companheiro Francisco Cândido Xavier, o material destinado a esse fim, com a visita do respeitável instrutor Antônio Luiz Saião, inovidável pioneiro do espiritismo no Brasil, que pronunciou a comovente mensagem que se segue, alusiva às nossas necessidades de vigilância. Irmãos, permaneçamos na paz de nosso Senhor Jesus. O acicate das provações necessárias feriu o mundo. O avanço da inteligência moderna mais se assemelha a rude sarcasmo, tributando a civilização com vezames e calamidades de toda a espécie. O homem, efetivamente, multiplicou os poderes da máquina que lhe soluciona variados problemas da luta material, mas sofre o escárnio desse avanço, visto que o imenso progresso industrial, que lhe assinala a experiência de agora, mais lhe destaca a miserabilidade do espírito, acelerando-lhe a corrida para os desastres e crises de toda a ordem. Registrando o apontamento, não temos o gosto de manejar a picareta derrotista, nem somos profetas do pessimismo ou da decadência. Compreendemos o sofrimento individual e coletivo como uma posição natural e justa de que não nos é lícito escapar, tanto quanto, na existência comum, ninguém foge ao serviço da limpeza, se pretende evoluir ou preservar-se. Não há tempestade sem benefício, como não existe noite sem alvorada. Desejamos apenas comentar com os nossos irmãos de fé a necessidade de mais ampla assimilação do Evangelho em nossas linhas de atividade. O título de espírita, atualmente, vale por cristão redivivo, envolvendo a inadiável obrigação de socorro ao mundo. E todos nós, que já recebemos, por mercê do Senhor, o conhecimento da justiça divina, através da reencarnação,
e a certeza da imortalidade da alma, constituímos, em nome do Mestre, vasta frente de servidores com o dever de ajudar a humanidade que se debate no caos. Para que estejamos, porém, investidos do poder que a semelhante mandato nos faculta, é indispensável, não apenas pregar o Evangelho, mas incorporá-lo a nós mesmos, para que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. Nas vastidões obscuras das esferas inferiores, choram os soldados que perderam inadvertidamente a oportunidade da vitória. São aqueles companheiros nossos que transitaram no luminoso carreiro da doutrina, exigindo baixasse o céu até eles, sem coragem para o sacrifício de se elevarem até o céu. Permutando valores eternos pelo prato de lentilhas da facilidade humana, precipitaram-se no velho rochedo da desilusão, a que se prendem pelo desespero e pelo arrependimento tardio. E o grande conflito entre o bem e o mal continua fragoroso e terrível, concitando-nos à humildade e ao trabalho, ao amor e à renúncia. Espíritas, irmãos de ideal, se quiserdes o triunfo nas promessas que assinastes mais alto, antes de empreenderdes a presente romagem no mundo, é preciso acordar para as responsabilidades de viver e de crer, lutando destemerosamente na regeneração de nós mesmos e no soerguimento moral da terra. Guardemos a provação por bênção, o trabalho por alimento espiritual de cada dia, o obstáculo por medida da nossa confiança, a fé por nosso incessante estímulo e a consciência tranquila por nosso melhor galardão. A batalha neste século é decisiva para nós, espiritistas e servidores da Boa Nova, que enhoados com a riqueza do conhecimento renovador, aceitaremos o Cristo, libertando-nos definitivamente das trevas, ou permaneceremos nas trevas, adiando indefinidamente a nossa libertação com o Cristo. Que Nossa Mãe Santíssima nos proteja e nos abençoe. Nas malhas da lei. J.L. Na reunião da noite de 13 de setembro de 1956, nossos instrutores trouxeram a comunicação Espírito J.L., que, relacionando comovidamente a sua história, nos ofertou grave estudo em torno da lei de ação e reação, no campo da justiça. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Agora que o tempo aliviou as minhas aflições de espírito endividado, posso oferecer-vos meu caso, para exaltar convosco a função da justiça divina. Quantas vezes o ciclone das provações indispensáveis sopra, violento, sobre as comunidades espíritas, provocando escândalos e desastres, acidentes e tragédias, semeando com isso desalento e desilusão injustificáveis, porque, em todos os acontecimentos da vida, prevalece a harmonia da lei de causa e efeito, a que nenhum de nós poderá fugir. Para não tomar-vos o tempo, serei tão sucinto quanto possível, já que os instrutores de vossa casa recomendam-me cooperar em nossas lições da noite. No século passado, era eu o chefe de uma casa simples, não obstante afortunada. Minha mãe viúva, minha irmã Olivia e eu vivíamos, então, num sítio do norte brasileiro. Nossa existência transcorria sem problemas dignos de menção, quando Olivia, para surpresa nossa, passou a nutrir singular afeição pela casa paroquial, comandada por um homem puro e nobre, o padre Venâncio, que se fizera credor do respeito e da confiança de todo o vilarejo que nos vira nascer. Eu e minha mãe tentamos entravar-lhe as inclinações, todavia, minha irmã declarava-se portadora de vocação religiosa que não nos seria lícito contrariar. E foi assim que vi minha genitora finar-se, extremamente desgostosa, porquanto sonhara para a filha, quanto para mim, um futuro risonho, adornado pelas bênçãos da vida familiar, em que as suas esperanças de mulher se multiplicassem através de netos a lhe abençoarem o nome. Com a morte de minha mãe, Olivia passou a residir ostensivamente no domicílio do sacerdote. Devotava-se aos cuidados da igreja, à leitura sacra, à meditação e à prece, aguardando permissão para o ingresso num convento baiano. Meu espírito egoísta e tiranizante, porém, não conseguia concordar com semelhante situação e passei a ver naquela intimidade, puramente fraterna, quadros escusos e inconfessáveis que, em verdade, somente pertenciam à minha imaginação. Crivei Olivia de acusações amargas. Ameacei furtar-lhe a vida. Procurei um entendimento com o padre que, tranquilo,
Me afirmou a sua lealdade e inocência. Tudo fizera para que minha irmã voltasse a casa. Ela, no entanto, insistia em consagrar-se à vida monástica. Pedia-me ajudá-lo a resolver o problema. Longe, porém, de compreendê-lo, incriminei-o, ainda mais. Escrevi cartas anônimas às autoridades religiosas do tempo, buscando desacreditá-lo. Amarguei-lhe o coração por todas as formas ao alcance de minhas possibilidades, tentando correr com a sua presença de nossa localidade, que passou a aceitar minhas calúnias perversas. Após 2 anos em que o meu ódio gratuito se convertera em obstinação delinquente, sabendo que o sacerdote se reunia com minha irmã num campo próximo, a pretexto de comungar em estudos e orações, quando os vi saindo a sós da residência, à tardinha, tomei da arma de caça e farejei as vizinhanças. Ocultei-me no vasto arvoredo e, depois de 1 hora, à distância de poucos metros, qual se for astucioso felino esconder-se na romaria, surpreendi que Padre Venâncio colocava uma das mãos sobre a cabeça de Olívia, então deitada sobre a relva. O padre ajoelhava-se, auscultando-lhe o coração. Cego de crueldade, puxei do gatilho e o tiro não falhou. O sacerdote tombou desamparado, sem um grito. Fugi como pude. Afastei-me. Aguardei a noite em floresta próxima e, de volta a casa, encontrei o povo aturdido, guardando o cadáver daquele que passara a ser, não somente minha vítima infortunada, mas também o obsessor de meu pensamento, porque desde o estampido, a repetir-se, constante, em meu crânio, nada mais vi em minha consciência senão Padre Venâncio, clamando vingança ou pedindo socorro à bondade divina. Minha irmã informou que sofrera um delíquio e que o sacerdote a assistia, bondoso, quando caiu em sangue no chão. E, apavorada, breve conheceu a loucura, expirando, inconsciente, numa casa religiosa no Recife. O tempo impôs-me igualmente a morte e, quando a morte veio, sinistra situação foi a recompensa da lei à minha imensa culpa. Cercaram-me entidades satânicas, acusando-me pelo crime de que somente eu mesmo guardava notícia, porque o assassino do apóstolo ficou envolvido em plena sombra. Gênios bestializados conheciam minha torva história, atirando-me em rosto com segura exatidão de minúcias. Suportei remoques e sarcasmos, sem que me valessem rogativas de comiseração. Fui batido, escarnecido, humilhado e metido a ferros num presídio da pior espécie, porquanto, desencanado, na espessa materialização de meus sentimentos, o cárcere funcionou para mim como se eu estivesse ainda entre homens comuns. Ser viciado por numerosas flagelações, depois de muito tempo recorri à providência de Deus, através da oração regada de lágrimas, e piedosos braços me libertaram, conduzindo-me à escola regeneradora de que eu tinha premente necessidade. Triste a posição daquele que, embora favorecido pela brisa do socorro celeste, sente dentro de si mesmo o ferrete do crime perpetrado, porque, por mais me felicitassem as bênçãos dos instrutores que me aconchegavam de encontro ao seio, quanto mais luz brilhava em torno de minha alma e quanto mais entendimento se me descerrava no cérebro, mais me doía a chaga íntima do remorso. Conduzido às organizações espíritas nascentes, no século que passou, procurei trabalhar com aqueles que se consagravam à causa do Evangelho entre as criaturas, aspirando à volta à carne e, com o amparo de muitos benfeitores, consegui regressar. Renasci no lar correto. O arrependimento criara em mim tendências nobres. Tive uma meninice e uma juventude preservadas com esmero, assimilando a educação que me transformou num médico digno e consciente. Podereis imaginar quanta esperança me palpitava no espírito, sentindo os deslumbramentos da revelação divina, aliados aos conceitos científicos de minhas próprias observações. Casei-me. E porque minha esposa não pudesse receber a alegria da maternidade, ela e eu concordamos em adotar uma criança de sangue alheio. Improvisamos um berço, e uma doce menina, filha de pais anônimos, mas naturalmente enviada pela bondade dos seus nossos anseios, adornou-nos os braços. Entretanto, quando a nossa Maria Helena mal completara 7 anos, minha esposa partiu, deixando-me inconsolável.
Não consegui acomodar-me às segundas núpcias, embora as requisições dos amigos e não obstante reconhecesse, eu mesmo, a minha necessidade de recomposição da existência. Entre a saudade da esposa que demandara o sepulcro e o carinho da filha com que o Senhor nos presenteara, dediquei-me à tarefa propriamente considerada. O templo espírita era, em verdade, o meu segundo lar. Os doentes, os necessitados e os aflitos eram os irmãos de minha alma. Contudo, Maria Helena, jovem e bela, ao meu lado, despertava em muita gente malignas ideias com respeito à minha conduta. Ninguém acreditava na respeitabilidade de meu paternal afeto. E, por isso, em se aproximando do nobre rapaz que lhe cativara os sonhos femininos, foi ele assaltado de cartas anônimas, de observações ingratas e de apontamentos caluniosos, com alusão à filha abençoada que o Senhor conservava em meu carinho. Em razão disso, Antônio, esse é o nome do rapaz, casou-se de coração amargurado, mais para desincumbir-se da palavra empenhada, do que por acreditar na felicidade que ele sentia impossível, de vez que não encontrava argumentos para arredar-me da velha casa que lhes ofereci com largueza de confiança. A maledicência continuou fiando envenenadas teias ao redor de nossa vida, e depois de 2 anos, sem que eu pudesse prever o que se passava no íntimo do genro indireto que o Senhor me havia concedido, Antônio viaja, sem determinação de regresso. Finda uma semana, certa noite chuvosa e úmida, com a nossa residência mal iluminada, ouço minha filha chamar-me. Estava febril, doente. O relógio marcava os primeiros minutos da madrugada. Ergui-me, rápido, e fui atendê-la. Pediu-me uma oração, rogou-me um passe, e, quando me entregava ao piedoso mistério do auxílio espiritual, eis que o esposo de Maria Helena penetra a casa violentamente, observa as minhas mãos sobre aquele corpo que me era sagrado e, sem qualquer vacilação, descarrega sobre mim o revólver, insensível, interrompendo-me a alegria da tarefa evangelizante. Nada mais preciso acrescentar acerca da provação que permaneceu no campo de nossa fé, como dolorosa pergunta no espírito de todos os companheiros: por quê? Por quê? Por quê? Entretanto, o tempo aguarda-nos a todos e o tempo responderá a cada uma de nossas indagações. Contudo, para que a serenidade beneficie os corações arrebanhados sob nosso estandarte de esperança, trago-vos minha dolorosa experiência, salientando o nosso dever de acatar a vontade do Senhor, em todos os lances de nossa vida, porque o Senhor, amparando-nos a redenção, determina também que a lei se cumpra, ensinando-nos que para todos nós, os espíritos culpados, não há bem-aventurança do amor, sem correção da justiça. No celeiro da prece. Múcio Teixeira. Na reunião de 28 de julho de 1955, a presença espiritual do grande poeta Múcio Teixeira foi carinhosamente anunciada pelo nosso companheiro José Xavier. Daí a momentos, o generoso visitante empolgou a organização mediúnica, ofertando-nos o belo soneto que passamos à sensibilidade dos nossos leitores. Nevoeiro. Torpor. Eis que a treva se adensa. E na senda abismal, sem luz que a reconforte. Vagueia a multidão dos viajores da morte, sob rude aquilão na treva espessa e imensa. Trazem na mente em sombra a insensatez sem norte, o vício, a usura, a inveja, a maldade e a descrença. O desencanto, o fel. E tudo o que condensa a dor de quem viveu no escárnio a própria sorte. Irmãos que partilhais os dons da escola humana, vinde a prece e ajudai a triste caravana em desesperação no caminho inseguro. E aprendei, desde agora, a servir cada instante, preparando no bem luminoso e incessante a glória do presente e a ascensão do futuro. No trato com os sofredores. Efigênio S. Vitor. Reunião da noite de 20 de setembro de 1956. Para reconforto da nossa equipe de trabalho, quem compareceu no horário dedicado às instruções foi o nosso amigo espiritual Efigênio S. Vitor, que prelecionou, com felicidade e segurança, quanto ao impositivo da fraternidade cristã, no trato com os espíritos sofredores. Nossos modestos apontamentos desta noite objetivam acordar-nos atenção para a responsabilidade no trato com os desencarnados sofredores,
transviados em treva e perturbação. É imprescindível aplicar a psicologia cristã em todas as fases do intercâmbio. Em várias circunstâncias, essas entidades jazem extremamente ligadas aos nossos corações. O obsessor muitas vezes será o companheiro enternecidamente querido à nossa alma e que se nos distanciou do caminho. Será um pai muito amado que nos partilhou a luta em passado próximo. Será uma criatura jungida a nós outros, através de vínculos preciosos que o pretérito nos restitui. A amnésia temporária, que nos é imposta durante a reencarnação, a maneira de supremo recurso da lei divina para acomodar-nos à mente enfermiça a extirpação dos males profundos que nos atormentam a alma, não nos exime da cortesia e do respeito para com os seres que nos compartilhem a sorte. Daí procede o imperativo de muito carinho, prudência e ponderação na abordagem das mentes desequilibradas que nos visitam. A sessão mediúnica para socorro a desencarnados padecentes pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica, funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. O doutrinador ou os doutrinadores são médicos e enfermeiros com obrigações muito graves para com os necessitados e pacientes que os procuram. Não podemos esquecer que o desencarnado dessa condição, transportando imensos conflitos em si próprio, é assim como pilha ressecada, com perda quase absoluta de potência elétrica, acolhendo-se numa pilha nova, carregada de energia, o médium a que se ajusta, fazendo retinir a campainha das manifestações sensoriais, de modo a reequilibrar-se com a eficiência possível. O médico sensato, frente ao enfermo que lhe pede auxílio, de certo não entrará em pormenorizadas indagações quanto a deslizes que terá ele cometido, por infortúnio da própria situação. Não usará franqueza destrutiva. Saberá dosar a verdade, veiculando através da água viva do amor, suscetível de regenerar os tecidos lesados por moléstias indefiníveis. Invocará a essência do socorro divino, que palpita em toda a natureza, estimulando-lhe, assim, a confiança. Situá-lo-á no otimismo, na alegria e na esperança, a fim de que o poder curativo do Criador em cada célula viva possa entrar em ação. E o doutrinador, na assembleia mediúnica, é um agente da mesma espécie, atendendo a uma dupla de pacientes, que, no caso, venha a ser o desencarnado doente e o médium que o abriga, pois que qualquer golpe vibrado sobre a entidade comunicante percutirá, de modo imediato, sobre a organização perispirítica do instrumento em serviço. É por essa razão que, muitas vezes, se o doutrinador não se precata contra semelhantes perigos, o medianeiro humano, não obstante amparado por benfeitores responsáveis, costuma retirar-se da tarefa assistencial predisposto a perturbações orgânicas, porquanto, entre a organização medianímica que auxilia e o doutrinador que esclarece, se entrosam elos sutis de força, em torno do necessitado que está recolhendo o recurso de que precisa, a fim de refazer-se. O desencarnado sofredor, no momento em que se comunica, permanece, dessa forma, temporariamente, quase que na posição de um filho espiritual das forças conjugadas do doutrinador e do médium. Eis aí a razão por que devemos prezar com mais veemência a responsabilidade nos serviços desse teor. Fazem-se indispensáveis a serenidade e a tolerância. E em qualquer fase mais complexa do esforço protecionista recordemos a oportunidade da prece como medicação inadiável para que a bênção de mais alto se registre na obra de solidariedade cristã que nos propomos efetuar. Não nos esqueçamos, assim, de que na comunhão com as mentes torturadas, já libertas do vaso físico, é imprescindível aprendamos, com Jesus, a servir com paciência e carinho, para que a nossa máquina de trabalho não se resseque, por falta de combustível da humildade e do amor. Noite de Finados. Augusto dos Anjos. Terminávamos nossas lides espirituais da noite de 3 de novembro de 1955, quando notável surpresa nos felicitou os corações. Pela primeira vez em nossa casa, o espírito Augusto dos Anjos, o inesquecível poeta paraibano, se utilizou das faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos o poema aqui transcrito, por ele pronunciado com inflexão de profunda emotividade e grande beleza. Finados. Noite.
Em lúgubres assentos, passo lulando a renda ventania, canto o chão estendendo a nevoa fria na cidade dos vermes famulentos. Avançam larvas com medonha fúria, insensíveis ao fausto das legendas, congestionando o chão aberto em fendas, no pungente festim da carne espúria. Dormem os anjos de pedra sobre as lousas dos mausoléus ao solo miserando, choram rosas e goivos, irmanando a poeira da carne e o pó das cousas. De aprimorados nichos e capelas que definem o brio dos coveiros, envolvendo ciprestes e salgueiros, sai o cheiro de morte que há nas veias. O doloroso pio das corujas, como sinal soturno em fim de festa, da glória humana é tudo quanto resta nos mármores que guardam cinzas sujas. Ao nosso olhar, no quadro em desconforto, estranhos círios luzem comovidos, são as preces vazadas nos gemidos de quem sofre no mundo amargo e morto. São as flores do pranto agro e sem nome que a saudade verteu, desfalecida, atrelada à esperança de outra vida para a vida de angústia que a consome. Aqui, apelos desconsoladores lembram noivas e mães infortunadas. Mais além, petições desesperadas trazem consigo o fel das grandes dores. Desce, porém, do espaço almo e profundo a luminosa e bela romaria dos mortos que renascem na alegria em socorro dos mortos deste mundo. Chamas divinas da divina chama, entrelaçam-se em torno à terra obscura, despertando os que jazem na amargura dos sepulcros carnais de treva e lama. Trazem cantando o lábaro fremente do amor universal que tudo aquece, clamando para a dor da humana espécie, somos filhos de Deus eternamente. Finados. Grita a morte estranha e crua na química fatal do transformismo. Mas, transposto o cairel do grande abismo, eis que a vida infinita continua. O círculo de oração. F. Laborial. Noite de 11 de agosto de 1955. Em finalizando as nossas tarefas no socorro aos sofredores desencanados, comparece o irmão José Xavier que nos recomenda fraternalmente. Solicitamos dos companheiros alguns momentos de acurada meditação para articularmos com mais segurança o tono vibratório de nossa reunião, porque, hoje, um novo amigo, o professor Laborial, ocupará o canal mediúnico, a fim de expressar-se quanto ao valor de um círculo de oração. Com efeito, daí a instantes transfigura-se o médium. A entidade comunicante senhoreia-lhe todas as forças. Levanta-se. Fala-nos à maneira de um preceptor interessado na educação dos aprendizes. E transmite-nos o fulgurante estudo que oferecemos neste capítulo. Comentemos a importância de um círculo de oração nos serviços de assistência medianímica, como um aparelho acelerador de metamorfose espiritual. Imaginemo-lo assim como um ciclotrão da ciência atomística dos tempos modernos. Os companheiros do grupo funcionam como eletroímãs, carregados de força magnética positiva e negativa, constituindo uma corrente alternada de alta frequência, através da qual o socorro do plano superior, transmitido por intermédio do dirigente físico, exterioriza-se como sendo um projétil de luz sobre o desencarnado em sombra que, simbolizando o núcleo atômico a ser atingido, permanece justaposto ao alvo mediúnico. No bombardeio nuclear, sabemos que um próton, arremessado sobre o objetivo, imprime-lhe transformação compulsória à estrutura essencial. Um átomo elevar-se-á na escala do sistema periódico, na medida das cargas dos corpúsculos que lhe forem agregados. Assim sendo, a projeção de um próton sobre certa unidade química determina a subida de um ponto em sua posição na série estequiogenética. A carga do único próton do núcleo do átomo de hidrogênio, de número atômico 1, arrojada sobre o lítio, cujo número atômico é 3, modificá-lo-á para berílio, que tem número atômico 4, ou, sobre o alumínio, de número atômico 13, alterá-lo-á para silício, cujo número atômico é 14. Nesse mesmo critério, a injeção de um núcleo de átomo de hélio com seus dois prótons, de número atômico 2, sobre berílio, de número atômico 4, adicionar-lhe-á 2 pontos acima, convertendo em carbono, cujo número atômico é 6. Recorremos a figurações elementares do mundo químico para dizer que no círculo de oração o impacto das energias emitidas de nosso plano,
através do orientador encarnado, em base de radiações por enquanto inacessíveis à perquisição terrestre, provoca sensíveis alterações na mente perturbada, conduzida à assistência cristianizadora. Consciências estagnadas nas trevas da ignorância ou da insânia perversa, são trazidas à retorta mediúnica para receberem o bombardeio controlado de forças e ideias transformadoras que lhes renovam o campo íntimo, e, daí, nasce a guerra franca e sem quartel, declarada a todos os grupos respeitáveis do espiritismo pelas inteligências que influenciam na sombra e que fazem do vampirismo a sua razão de ser. Todos vós, que recolhestes do Senhor os mandatos do esclarecimento, os recursos da mediunidade e os títulos da cooperação, no trato com os reinos do Espírito, sabei que para conservardes um círculo de oração, equilibrado e seguro, é imprescindível pagar os mais altos tributos de sacrifício, porque, em verdade, retendes convosco poderosa máquina de transmutação espiritual, restaurando almas enfermas e transviadas em núcleo de ação eficiente, que vale por reduto precioso de operações da esfera divina, no amparo às necessidades e problemas da terra. Unamo-nos, assim, no trabalho do Cristo, como obreiros da grande fraternidade, mantendo-nos diligentes e alertas, na batalha incessante do bem contra o mal em que devemos servir para a vitória da luz. O enterrado vivo. M. Silva. No horário das instruções, em nossas tarefas da noite de 20 de outubro de 1955, o espírito M. Silva, trazido por benfeitores espirituais, veio até nós, ofertando-nos o relato de sua dolorosa experiência, que nos serviu de material a valiosas meditações e que passamos ao estudo de nossos leitores. Enterrado vivo. Enquanto no corpo carnal, respirando o ar livre e puro, não mentalizareis o sofrimento encerrado nestas duas palavras. O despertar no sepulcro, o estreito espaço do esquife, a treva subterrânea, o ruído estranho e indefinível dos vermes a se movimentarem no grande silêncio, a asfixia irremediável e a agonia do pavor, ultrapassando a agonia da morte. Além de tudo, comigo, o estrangulamento terminava para, em seguida, reaparecer. A cada espasmo de angústia, sucedia-me nova crise de sufocação. E, de permeio aos estertores que pareciam intermináveis, acusadoras vozes gritavam-me aos ouvidos: maldito, não te erguerás do túmulo, morre de novo, morre sempre, o inferno é insuficiente para a extensão de minha vingança. As horas eram séculos de tortura mental. Pouco a pouco, no entanto, adelgaçaram-se as trevas em derredor e pude ver, enfim, o duende que me atormentava. Ah! Lembrei-me, então, de tudo. Era um padre como eu mesmo. O padre José Maria. E a tragédia de 40 anos antes reconstituía-se-me na memória. Eu era um sacerdote, assaz moço, quando fui designado para substituí-lo numa paróquia do interior. Doente e envelhecido, morava ele em companhia de uma sobrinha neta, a jovem Paulina, cujos dotes de mulher me seduziram, desde logo, a atenção. Com as facilidades da convivência e suportando embora os escrúpulos da minha condição, ela e eu, depois de algum tempo, compartilhávamos o mesmo afeto, com graves compromissos. Transcorridos alguns meses de felicidade mesclada de preocupação, certa noite, achando-nos a sós, o enfermo chamou-me a contas. Não seria mais justo arrepiar caminho? Como adotara semelhante procedimento sob o teto que me acolhera? Diante das inflexíveis e duras palavras dele, entreguei-me à ira, e agredi-o sem consideração. Contudo, a primeira bofetada de minha covardia, o doente tombou, cadaverizado. Entorpecido de espanto, deixei que a aversão do colapso cardíaco crescesse no ânimo de nossos domésticos. E, ocultando cuidadosamente a altercação à vida, recebi do médico as anotações do óbito, presidindo aos funerais com eficiência. Fim dos primeiros 7 dias de estupor e desolação, quando rezava a missa em memória do morto, eis que Paulina, asseverando enxergar o tio, enlouqueceu de inesperado, acabando a sua curta e infortunada existência no hospício. Desde essa época até a estação do sepulcro,
Meus dias rolaram tristes e vazios como só ia acontecer com todos os padres que usam a fé religiosa nos lábios, sem vivê-la no coração. Ah! Somente naquele minuto terrível de reencontro, compreendi que o velho companheiro havia atravessado os tormentos do enterrado vivo, que eu também experimentava naquelas circunstâncias para ressarcir meu torvo débito. O choque, porém, deslocou-me dos panos repelentes do túmulo. Senti-me inexplicavelmente libertado dos ossos que ainda me apresavam e, trazido ao solo comum, respirei, por fim, o ar doce e leve da noite. Ajoelhei-me contrito aos pés de meu credor e debalde supliquei piedade e perdão. O antigo sacerdote, indignado, desafiou-me ao revide. Não pude fugir à reação e engalfinhamo-nos em franco pugilato, mas nas mãos do padre José Maria, talvez alentados pela vingança, os dedos estavam convertidos em garras dilacerantes. Humilhado e vencido, confiei-me às lágrimas. Em preces de arrependimento e compunção, roguei socorro. Fui então recolhido por nossos benfeitores e, junto deles, minha odisseia desceu da culminância. Internado no hospital e admitido a uma escola, tenho hoje a segurança que me conforta e a lição que me reergue. No entanto, quando retorno ao campo humano, seguindo, de perto, a equipe dos missionários do bem e da luz que nos amparam, sou novamente surpreendido pelo adversário que me procura e persegue sem repouso. Ainda agora, em vos dirigindo a palavra, ei-lo fora do círculo magnético em que a oração nos protege, exclamando, desesperado, maldito sejas. Teu crime é tua sombra. Como vedes, sou um companheiro que vos fala da retaguarda. Um homem desencanado, entre os raios da esperança e os tormentos da culpa. Tenho a cabeça buscando as auras do céu e os pés chumbados ao inferno que estabeleci para mim mesmo. Para ser exato em minhas assertivas, não tenho ainda qualquer plano para o futuro, nem sei como apagar o incêndio de minhas velhas dívidas. Sou apenas um náufrago no oceano imenso das provas, recolhido, por mercê da divina providência, na embarcação da caridade, suspirando pela bênção da volta à vida física. Enamorado da reencarnação que hoje vos enriquece e obedecendo aos instrutores amigos que nos inspiram, por agora, posso dizer-vos tão somente, amigos, atendamos ao Evangelho do Cristo, valorizai vossa luta e abstende-vos do mal. O homem e o tempo. Canteiro de quintal. Terminávamos as nossas atividades na noite de 5 de janeiro de 1956, quando fomos tomados de grande alegria. Pela primeira vez em nossa casa, compareceu o grande poeta português Anteiro de Quental à manifestação psicofônica, e, usando mímica e inflexão singularíssimas, ditou os 2 sonetos intitulados O Homem e o Tempo que, ainda hoje, nos tocam profundamente a sensibilidade. Disse o homem ao tempo, ó gênio triste, onde a tua caverna horrenda e escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clave estranha e dura que dilacera em tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Porque fazes o riso envolto em pranto e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu? Monstro ou Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou, ergue-te lida. Sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta. Amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, sou a luz que te transporta, de forma em forma, para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes, puro, na memória, o amor de Deus que, em tudo, anda disperso. Louve o trabalho que te imponho aos dias. Sem meus braços, irmão, não passarias de um verme preso às fumas do universo. Obedeçamos. André Luiz. Na noite de 5 de abril de 1956, um desajuste na instalação elétrica obrigou-nos a efetuar nossa reunião à luz de velas. Todas as tarefas foram executadas normalmente, contudo, no horário das instruções, lamentamos a ausência da força para o serviço da gravadora de vozes.
Controlando o médium, nosso amigo espiritual André Luiz havia transmitido valioso síntese evangélica, sem que lhe pudéssemos registrar a palavra. Encerradas as nossas atividades, lastimávamos a perda de que fomos vítimas. Contudo, qual aconteceu de outras vezes, o médium